Um homem rico e generoso, que é coisa rara, encontrou em seu caminho três infelizes cegos exaustos de fome e de fadiga. Ofereceu a cada um uma moeda de ouro. O primeiro, cego de nascença, amargurado pela miséria, nem mesmo abriu a mão. Jamais tinha visto, dizia ele, oferecer-se ouro a um mendigo. Isto era impossível. Segundo estendeu maquinalmente a mão, mas logo repeliu a oferta que lhe faziam. Como seu amigo, considerava aquilo uma ilusão ou uma brincadeira de mau gosto. Numa palavra, para ele a moeda era falsa. Ao contrário, o terceiro, cheio de fé em Deus e de inteligência, em quem o fino tato havia parcialmente substituído o sentido que lhe faltava, tomou a moeda, palpou-a, levantou-se e, abençoando o benfeitor, partiu para a cidade vizinha, a fim de adquirir o que faltava à sua existência. Os homens são cegos, o espiritismo é o ouro. Julgai a árvore por seus frutos. Luke. Não tenho nada a comentar. Se alguém É, tiver. Agora isso aqui, eu acho que esse 30 de setembro é dessa mensagem de baixo, né? Pedi a Deus que me permitisse estar por um instante entre vós para vos dar o conselho de jamais participar de disputas religiosas. Não direi guerras religiosas, pois os tempos estão agora muito adiantados para isso. Mas no tempo em que vivi, isso era uma desgraça geral. Peraí. E eu não pude evitá-la. A fatalidade arrastou-me e eu empurrei os outros, eu que deveria tê-los retido. Assim tive a minha punição, a princípio na terra, e há 3 séculos expio cruelmente o meu crime. Sejam mansos e pacientes para com aqueles a quem ensinardes. Se a princípio não querem aceitar, que o façam mais tarde, quando virem a vossa abnegação e o vosso devotamento. Meus amigos, meus irmãos, nunca seria demais recomendar-lhes, pois nada há de mais horrível do que o estraçalhar recíproco em nome de um Deus clemente, em nome de uma religião santa que não prega senão a misericórdia, a bondade e a caridade. Em vez disso, a gente se mata, se massacra, a fim de forçar as criaturas que se quer converter a um Deus bom, conforme se diz. Em vez de acreditar em vossa palavra, os que sobrevivem se apressam em vos deixar, em se afastarem, como se fossem animais ferozes. Sejam bons, eu vos repito, e sobretudo cheios de amenidade para aqueles que não creem como vós. Carlos IX. Esse Carlos IX, não sei se vocês viram, mas é esse rapaz aqui, ó. Foi o que unificou a Espanha. É. Quer dizer, ele é neto da outra que unificou a Espanha. Ah, tá. Ele morreu com 23 anos, né? Ele com 11 anos ele ganhou o trono como rei e tudo isso que ele está se referindo lá, é interessante fazer essas pesquisas, né? Porque foi um personagem mesmo. É, ele está se referindo a uma guerra, né? Onde eles tiveram com adeptos do calvinismo, né? Que eram os protestantes, né? Lá daquela época, calvinistas e católicos. E os calvinistas tentando sequestrar o rei por conta de medo dos católicos atacarem e tudo mais. Eu sei que virou uma guerra sanguinolenta lá no fim, né? E no fim ele terminou morrendo, eu acho que foi da guerra também. Diga aí, Ariane. Então, ele foi o primeiro rei da Espanha. Quem unificou foi a avó dele, né? Hum, A Isabel. hum, Aí, quando a Isabel morreu, tinha uma, assim, tava uma filha era louca, que era a Joana, era meio bagunçado lá. hum, E aí ele assumiu como infante, né? Mas ele uhum, era infante, ele tinha 11 anos, como você acabou de falar. Mas ele foi o primeiro rei da Espanha, porque é aí que ela hum, virou Espanha. Antes não era Espanha, antes eram vários, né? Vários, tipo, como se fossem feudos, assim. uhum. Entendi, entendi. Então ele tem muita importância, um que foi muito importante para naquela época, né? Uhum, sim. É isso aqui que ele fala, a gente já vai ver aqui, tem a comunicação dele, né? A evocação. Eles travam uma conversa com eles, né? Aliás, isso aqui é interessante, você vê, ele se comunica
de forma, como é que se diz? Ninguém chamou ele? Qual que é a palavra para isso? Espon- Espontâneo. Espontânea. Isso, ele se comunica de forma espontânea e eles travam uma conversação com ele ali, né? Mas é interessante, né, que esse finzinho aqui é aplicável até hoje ainda, né? Porque hoje, embora não tenha guerra santa, né, mas as pessoas brigam por verdades, né? Brigam por palavras e querem tomar a verdade para si. E também dentro até do movimento espírita, né? O que as pessoas fazem e falam muitas vezes que afastam os outros, né? Muitas vezes querendo dominar os outros por medo e às vezes até por eu não diria uma violência, mas é quase uma coisa psicológica, né? Eu acho que isso é normal do ser humano, né? Em todo É, lugar você vai encontrar isso. O cara quer se sobrepor, subjugar os outros e como dizer, ganhar no grito, né? sim. Quer ganhar no Sim. grito. É, Aí, seja lá qual. Se ele tem ou não interesse, é um problema dele, mas quer ganhar no grito. E acho que ele fala isso, né? Olha, como é que as pessoas que pregam tanta bondade e caridade querem destroçar os outros? uhum, Ó, vamos destroçar eles para que eles se convertam. Aí é sim. complicado, né? Quer dizer, você não. Cuidado com os meios que você usa, porque eles atentam contra o que você está dizendo, né? É, verdade. Aí a conversa. Quer ter a complacência de responder algumas perguntas que desejamos dirigir-vos? Terei prazer. Como expiou as suas faltas? Pelo remorso. Isso aqui eu achei interessante, né? Porque assim, o remorso não é tecnicamente arrependimento ainda, né? É culpa, É culpa, né? sim. Mas antes do arrependimento, normalmente você sente remorso e culpa. Sim, É o que te leva nessa direção. sim. Porque, né, tá no caminho, bem no início, né? É. Ah, mas acho que eu entendi. Que aqui ele fala, né? Ele pergunta se ele teve outras existências corpóreas depois daquela, né? Tive uma. Reencarnei-me como escravo das duas Américas. Sofri muito e isso me impulsionou na minha purificação. Acho que provavelmente é isso que ele quis dizer, né? Remorso levou ele a um arrependimento, aí ele foi, reencarnou e aí teve ali um aprendizado, né? Sim. Diga, Ariane. Falei besteira, gente. Hum. Esse Carlos aí não é o não é o espanhol, é o Ah, francês, é o filho da Catarina. isso. Eu confundi o rei da coisa e Carlos I. Quando eu vi, eu vi rapidamente na revista Espírita, eu vi que ele era o rei, mas não, eu achei que era o espanhol. Nossa, desculpa, gente. Tá Falei bom. besteira. Tá, já tá Coisa confundindo que. a Mas isso Catarina com a Marina aí. eu tô Maria. confundindo. É, exato. Tô me sentindo mais Desculpa. normal, Ariane. Que bom que você errou. Graças a Deus. Ai, meu Deus, que vergonha, mas tudo bem, passou. Desculpa, gente. Eu tô aliviada. Hum. Que aconteceu à vossa mãe, Catarina de Médicis? Ela sofreu também. Encontra-se num outro planeta, onde leva uma vida de devotamento. Poderia escrever a história do seu reino como fizeram Luís IX, Luís XI e outros? Eu poderia, da mesma forma que... E não completa, né? Quer fazê-lo através do médium que nesse momento vos serve de intérprete? Sim, este médium pode servir-me, mas não começarei esta noite, pois não vim para isso. Também não vos pedimos que comece hoje, esperamos que possa fazê-lo nas vossas folgas e nas da médium, pois isso seria um trabalho de muito fôlego que requer certo lapso de tempo. Podemos contar com sua promessa? Farei. Até logo. Interessante, eu não tinha visto esse finzinho para pesquisar se tem alguma coisa aí. Bom, vamos ver o que mais que a gente. Comunicações externas, né? A gente não leu. Vamos lá.
A bondade do Senhor é eterna. Ele não quer a morte de seus filhos queridos. Mas, ó homens, pensai que depende de vós apressar o reino de Deus na terra, bem como afastá-lo, que são responsáveis uns pelos outros, que melhorando-vos trabalham pela regeneração da humanidade. A tarefa é grande, a responsabilidade pesa sobre cada um e ninguém pode excusar-se. Abracem com fervor a gloriosa tarefa que o Senhor lhes impõe, mas pede-lhe que envie trabalhadores para os seus campos, porque, como lhes disse o Cristo, a seara é grande e os trabalhadores pouco numerosos. Mas ei que somos enviados como trabalhadores dos vossos corações. Nele semeamos o bom grão. Tem cuidado de não abafá-lo. Regai-o com as lágrimas do arrependimento e da alegria. Do arrependimento por ter vivido numa terra amaldiçoada pelos pecados do gênero humano, afastados do único Deus verdadeiro, adorando os falsos prazeres do mundo que não deixam no fundo da taça senão desgosto e tristeza. A gente leu isso aqui. Lembra que a gente até teve uma conversa grande, né? Por conta Eu acho que sim. dessa ideia. Vamos passar adiante, então? Bora. A gente leu o outro também. O antigo carreteiro a gente leu também, que foi aquele que o Kardec tentou expulsar o espírito, né? Falando firme com ele ali. Você chegou a ver esse, Ariane? Então, eu estava olhando aqui, antes desse, tem um que é de um membro da família. Vocês leram? Cada homem tem em si aquilo que o chama de voz interior. Vocês leram isso? Depois da Deixa palavra eu ver. Rembrandt. É esse Eu acho aí, que- um membro da família. Vocês leram também? Acho que sim. Eu Ah, acho então que tá sim. bom. Acho Então, que sim. perfeito. Tá, você chegou a ver, Ariane, esse aqui? Só por curiosidade, o antigo carreteiro. Eu já li toda a revista, mas eu não me lembro desse. Tá. Eu lembro bem do cego, esse aqui, mas eu já li. Enquanto eu vou lendo, eu vou lembrando. Tá. Não, é que eu achei interessante, né? O Kardec tentou mandar ele embora, né? O espírito ali era meio maldoso assim, né? Falou, vai embora daqui, e ele não quis saber. Lembrei. Toma seu rumo, mais ou menos isso que Kardec É, falou. é. Ele falou, É, quem muito você bom. acha que é para falar comigo assim, né? É, Bom, tem então esse aqui, os convulsionários de Saint-Médard. eu achei interessante desse daqui, Ah, só fazer um comentário, que ele fala que os espíritos ficam no lugar, né? Quando não é esse que fala que os espíritos ficam, mas eles não se manifestam, mas eles ficam no lugar, né? Não é esse que ele queria ficar junto com o carreteiro, que o carreteiro não podia sair da casa, que senão ele tinha que ir embora. é isso aí, verdade. Então, achei interessante isso. Ele falou, eu não quero sair daqui, ele tem que ficar aqui. Bom, É. enfim. Vamos lá. A São Vicente de Paulo. Na última sessão, evocamos o diácono de Paris que teve a bondade de vir. Desejaríamos ter a vossa opinião pessoal sobre ele como espírito. É um espírito cheio de boas intenções, porém mais elevado moralmente do que noutros sentidos. Quer dizer que ele não tem muito conhecimento, né? Provavelmente. Ele estava realmente alheio, como diz, ao que se fazia junto. Não estou entendendo, peraí. Oi? Mais elevado, é um espírito cheio de boas, porém mais elevado moralmente, porque assim, a evolução moral vem do conhecimento. Ah, Cuidado. é, Você não pode ter evolução moral sem conhecimento. tem razão. Então, o que ele quis dizer com isso? Né? Não É um sei. espírito cheio de boa intenção, porém mais elevado, isso é uma interpretação dele. É. Ele estava realmente alheio, como diz, ao que se fazia junto ao seu túmulo? Completamente. Poderia dizer-nos como considera aquilo que se passava com os convulsionários? Era um bem ou um mal? Era antes um mal que um bem. É fácil sabermos disto pela impressão geral produzida por esses fatos sobre os contemporâneos esclarecidos e sobre os seus sucessores. 4. A esta pergunta dirigida a Paris, se a autoridade tinha mais poder que os espíritos, por que pôs fim aos prodígios? Sua resposta não nos pareceu satisfatória. Que pensa? Ele deu uma resposta mais ou menos conforme a verdade. Os fatos eram produzidos por espíritos pouco elevados, e a autoridade pôs termo a isso, interditando os seus promotores
a continuação dessa espécie de Saturnais. O que é Saturnais? Alguém sabe? Deixa eu ver. Saturnália, Saturnais, plural de Saturnal. E Saturnália é festival realizado pelos romanos antigos. É uma diversão, né? Provavelmente. Ano Novo. Pode ser, né? É uma diversão, uma festa. Uma esbórnia. É. Entre os convulsionários, alguns se submetiam a torturas atrozes. Qual era o resultado disso sobre seus espíritos depois da morte? Praticamente nulo, não havia mérito em atos sem resultado útil. Os que sofriam tais torturas pareciam insensíveis à dor, eram simplesmente resignados ou realmente insensíveis. Insensibilidade completa. Interessante, né? Porque o espírito a dor depende que o espírito esteja consciente, né? Do corpo. A dor é psicológica, né? Da alma, né? Uhum. Do mundo espiritual. Não. Qual a causa dessa insensibilidade? Um efeito magnético. Elevada a um certo grau, não poderia a superexcitação moral aniquilar-lhes a sensibilidade física? Isto acontecia em alguns deles e os predispunha a sofrer a influência de um estado que noutros tinha sido provocado artificialmente, pois nesses fatos estranhos um grande papel foi representado pelo charlatanismo. Tá. Desde que esses espíritos operavam curas, prestavam um serviço. Então, como podiam ser de uma ordem inferior? Não vê isto todos os dias? Não recebe por vezes excelentes conselhos e ensinos úteis de certos espíritos pouco elevados e até levianos? Não podem eles procurar fazer algo que tenha o bem como resultado final, com vistas a um melhoramento moral? Agradecemos as explicações, tal. Interessante isso aqui, né? Essa pergunta, porque a gente tende a pensar, né, que o espírito inferior ele não pode fazer nada, ele não vai ajudar e tal, mas do ponto de vista em que ele possa fazer qualquer coisa que tenha como fim um bem, ele pode fazer, né? Ele pode até ser meio leviano, mas ele pode querer fazer o bem. Mas assim, você não acha que isso é possível no sentido de que todos nós, né, sempre tem algum ponto que a gente já está com progresso, já fez o bem. É, Nesses pontos eu posso ajudar o outro. é, Talvez não existam muitos pontos onde eu possa ajudar, né? Eles vão crescendo na medida que eu vou indo em direção a espíritos felizes, né? uhum, É lá pelos espíritos felizes que a gente acaba a adolescência. sim, Aí acabou a encarnação. Então, até lá eu vou evoluindo. Eu faço mais bem do que deixo de fazer, vamos dizer assim, né? uhum, Então, obviamente, eu estou em vários pontos, eu faço bem. Porque o bem não é algo que é julgado por alguém, o bem é algo que você faz. é, Sei lá, eu tenho 1000 pontos aí para fazer, aprendo um, consigo fazer, adquiro um pouquinho de felicidade, e aí vai, né? sim, Sei. Eu tenho para mim que é dessa, pelo que a gente estudou em Kardec, é dessa maneira que a coisa funciona. uhum, Tá? Ou seja, tanto que eu posso estar num nível e você está em outro, num certo aspecto. sim, Você já pode ter resolvido e eu não, e vice-versa. No outro aspecto, né? é, Ou no terceiro, nós dois resolvemos. Não há uma. Cada um segue a sua evolução de acordo com o seu mérito, né? uhum, A sua aplicação. sim, Bem, a evolução depende de você. sim, Eu acho que ele é um espírito inferior, dá para ver pelas noções que ele tem, né? Pelas percepções que ele tem do mundo, das coisas, que ainda estão. sim. Legal, agora esse aqui para finalizar dezembro. Vamos lá. Aforismos espíritas e pensamentos avulsos. Os bons espíritos aprovam aquilo que acha bom, mas não fazem elogios exagerados. Elogios excessivos, como tudo que denota lisonja, são sinais de inferioridade da parte dos espíritos.
Os bons espíritos não lisonjeiam preconceitos de qualquer espécie, nem políticos nem religiosos. Podem não atacá-los bruscamente, porque sabem que isso aumentaria a resistência. Há, porém, uma grande diferença entre essa atitude, que poderíamos chamar de precaução oratória, e a aprovação absoluta dada a ideias muitas vezes as mais falsas, de que se servem os espíritos obsessores para captar a confiança daqueles a quem querem subjugar, explorando-lhes o ponto fraco. Há pessoas que têm uma mania singular, encontram uma ideia perfeitamente elaborada por outro. Esta lhes parece boa e, sobretudo, proveitosa. Dela se apropriam, dão-na como própria e acabam tendo a ilusão de que são realmente seus autores, chegando a declarar que lhes foi roubada. Um dia, um homem viu a realização de uma experiência de eletricidade e tentou reproduzi-la. Como não tivesse nem o conhecimento necessário nem os instrumentos indispensáveis, a experiência falhou. Então, sem ir mais longe e sem procurar saber se a causa do insucesso poderia estar em si mesmo, declarou inexistente a eletricidade e que ia escrever para demonstrá-lo. Que pensar da lógica de quem assim raciocinasse? Não se parece tal criatura ao cego que, não podendo ver, começasse a escrever contra a luz e contra a faculdade de ver? Entretanto, é este o raciocínio que ouvimos a propósito dos espíritos por um homem que passa por espirituoso. Vá lá que tem espírito, mas capacidade julgadora é outra coisa. Ele procura escrever como médium e, porque não consegue, conclui que não existe mediunidade. Ora, na sua opinião, se a mediunidade é uma faculdade ilusória, os espíritos só podem existir nas cabeças fracas. Que sagacidade. Legal. Kardec era bem humorado, né? Sim, E ele não dava valor para baboseiras, né? sim. Diga aí, Cíntia. Então, é uma pergunta meio bem leiga, mas, por exemplo, será possível, vamos pensar, ele falou ali no primeiro parágrafo de espíritos obsessores, certo? Neste aqui. Seria possível um espírito obsessor voltar e continuar sendo um obsessor aqui, encarnado? Sim, Daria para pensar assim sim. ou não? Sim, porque a É gente... cabeça isso. Não, a gente se obsedia até daqui, né? De encarnado para encarnado. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Pessoas que se deixam submeter à vontade de um outro e o outro domina ela, né? Isso é uma obsessão. A pergunta é assim, qual é a definição de obsessão que você está usando? Qual é a definição correta de obsessão, então? Assim, obsessão, às vezes as pessoas se referem, ajuda aí, Paulo, é alguém à força, de força a fazer coisas. Isso não existe no mundo espiritual. Você se deixa levar, influenciado por simpatia, aceita as sugestões, é livre-arbítrio. E você faz. Entendeu? Ou você faz inconscientemente. E, por exemplo, você poderia usar... para usar... O termo vale tanto para o mundo espiritual quanto para aqui, entendeu? Digamos que você tem um amigo, uma amiga que te convence sempre de fazer as coisas. Né? Ela te convence você a fazer as coisas. É você que faz as coisas, não ela. Mesma coisa no mundo espiritual, para cá, de lá para lá, entendeu? É a mesma lógica. Tá. A gente faz as coisas porque escolhe, né? Fazer. Sim. Mas aí, no caso, existe um espírito obsessor, Na visão dele existe, né? Então, se existe, quem está sendo obsediado, como é que fica? Ele é livre-arbítrio também? Que ele não está sabendo, né? Não, o livre-arbítrio é de todos nós. É de quem está obsidiando e de quem é obsidiado. Sim. Então, mas se você está sendo obsidiado e não sabe disso, como é livre-arbítrio? Assim, vamos por partes. Você não existe
influência no mundo espiritual, no mundo material. Logo, ninguém pode te obrigar a fazer nada. Nem Tá. que isso não seria permitido também pelas leis de Deus. Tá? Então, ponto, passo passivo. Então, como é que ele convence você? Por influência, Sim. Uhum. entendeu? No nível que ele conseguir. Isso é uma intuição, entendeu? Uhum. Entendeu? Pode ser uma comunicação direta, se você for um Sim. médium mais forte. Fala aí, Ariel. Mas coaduna com as suas ideias, entendeu? Ah, tá, entendi. É por afinidade, vamos dizer assim. Por afinidade. Sim. Suas Tá. amigas que te convencem de algo, seus amigos, é por afinidade, não é? Tá. Sim. Mas eu tô pensando agora assim, de um espírito, vamos supor, tá obsediando alguém. Tá me obsediando, por exemplo. Eu não sei disso, vamos supor. Você não é médium, você não teve uma, digamos assim, é porque assim, tem uma frase de Kardec que diz o seguinte, né, onde, não lembro exatamente, mas é assim, os espíritos nos influenciam e ele responde muito sim. mais do que imaginas. Uhum. Ou Tá. seja, o tempo todo, em todo lugar, Sim. você tem algum espírito falando contigo. Só que alguns você ouve e outros não. Sim. Alguns afinam com você e você entende a mensagem deles e gosta. E aí você segue aquele caminho. Outros não. É a mesma coisa em qualquer lugar. Lá, aqui ou entre os mundos. Entendi. Entendeu? Vou deixar a Ariane comentar e depois eu vou falar sobre esse artigo aqui, porque vai bem nessa direção aí. Você vai achar legal ele. Aqui, eu gosto da explicação que ele dá na Gênesis sobre obsessão, porque no livro dos Espíritos dos Médiuns ele fala sobre obsessão, mas aqui a Gênesis é meio conclusiva, porque ela é a última obra, então ele une tudo que ele já estudou, é mais conclusiva que as outras. Então, no item 45 do capítulo 14, que é dos fluidos, ele fala assim, se não me engano é esse, que eu abri aqui, eu procurando a palavra. É o item 45. Os maus espíritos abundam em volta da Terra por consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Agora o comentário meu. A gente não pode achar que a gente é espírito puro ou bom. A gente ainda está evoluindo, a gente tem inferioridade moral, não tem jeito. Então não adianta a gente achar, eu sou tão bonzinho e tenho obsessor. Não existe, né? Bom, continuando aqui. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo. Aqui embaixo seria onde a gente está vivendo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada uma prova ou expiação e aceita como tal. A obsessão é a ação persistente que um malvado espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito distintos, desde a simples influência moral sem marcas externas sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade auditiva e psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão dos demais. Igualmente como as doenças, agora é 46, igualmente como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. A obsessão é sempre uma perfeição moral. Então ele tá comparando a obsessão como se fosse uma imperfeição física. Então a pessoa que obsedia, que faz a obsessão, é como se o espírito tivesse uma deformidade mais moral, uma imperfeição moral, igual uma pessoa tem uma imperfeição física. Que, assim, não é porque a pessoa tem imperfeição física que ela é obsessor, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que obsessão moral é como se fosse uma doença do espírito. Então, a obsessão é sempre uma imperfeição moral que dá entrada a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se uma força moral. Então, aqui entra aquilo que o Satiro está falando. Se o espírito tem uma força moral, ele não deixa ser obsediado, entendeu? Se a pessoa está numa situação frágil ou se ela é facilmente levada pelos outros, provavelmente ela vai ter facilmente uma obsessão. É isso que ele
Agora, se o espírito é obsessor, ele pode continuar obsessor se ele não superou a imperfeição moral dele. Assim que eu entendo. Sim. Mas Tem- Aí aí ele afinidade põe. vale, né? Só Afinidade terminar aqui, Satiro. Para se garantir, para preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso você fortificar a alma. Daí, para o obsediado, nesse caso, a pessoa que está sofrendo obsessão, a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas. Então, é quase sempre um fato de. Então, a pessoa que está sofrendo obsessão, a paciente, ela precisa ter a vontade e o livre-arbítrio, como o Satiro bem explicou. Entendeu? Agora, como o obsessor vem, ele está vendo que a pessoa está dando sopa lá, ele fica junto, entendeu? Ele fala, aquele Sim. cara ali vai ser fácil de eu dobrar ele. Mas então, assim, ele vai obsediar. basicamente eles sabem que você tem a mesma ideia, né? Exato. Entendeu? Só que tem algum lugar que eu vi Kardec falando nisso, né? Que o obsessor não necessariamente ele é um espírito mau ou que te quer o mal. Ele pode te Exatamente. obsediar querendo o seu bem. Não, Só que mas é isso que é no, o segui- ponto, né? assim, no sentido de ele não conhece, ele não entende direito as coisas e ele acha que uma coisa é boa para você e que você tem que fazer aquilo. E ele fica no Justamente. teu pé enchendo o saco para você fazer aquilo. E isso se torna para você uma lamentação, né? Uma perturbação. Você pode estar, por exemplo, como a gente falou agora há pouco, a gente evolui em diferentes pontos, mas tem pontos onde você pode não estar evoluído, logo você não tem entendimento, não tem conhecimento, não começou a adquirir livre-arbítrio naquele ponto, você pode estar até condicionado, e vem alguém, não interessa de onde ele vem, se ele está do teu lado, é teu primo, é teu irmão, ou se ele é um amigo distante, ou se ele é um espírito. A forma é a mesma. Ele vem, ele tem afinidade com você, porque vocês dois estão condicionados da mesma maneira. E quando você quer falar daquele assunto, ele pode ter algumas ideias que não te levam, não levam a ele, não levam a um lugar bom. Se ele resolver usar as ideias e botar em prática, ele vai estar se dirigindo para o mal. Se você resolver usar as mesmas ideias, mesmo que tenham sido sugeridas por ele, você vai estar se dirigindo ao mal. Não é ele que te leva ao mal e nem você que leva ele ao mal. Sim. Entendeu? Então, ninguém tem a capacidade, você escolhe. Sim. Mas se eu tenho mais conhecimento, eu posso evitar. Claro, é por isso que a nossa evolução está ligada. Primeiro você ter conhecimento, depois você se desenvolver moralmente. Quando você chega num ponto de evolução moral, naquele aspecto que ele... mas se ele vier, então, no futuro e eu evoluir, ele vai te largar. Que você foi e ele ficou, e vice-versa. Se ele evoluir e você ficar, ele vai te largar do mesmo jeito. Entendeu? A afinidade se rompe naquele ponto. Né? Então, até uma prova pode ser, né? Eu posso vir para cá e ter alguém que viveu comigo que queira vir conversar comigo porque acha que eu penso igual. E eu já posso estar em outro nível. Ou eu aproveito a oportunidade e evoluo. Tudo é possível. Respondidíssimo. Diga aí, Ariane. Esse é um ponto que a gente volta sempre, entendeu? Não é uma dúvida, é uma dúvida muito comum nas pessoas. Pega o microfone, Ariane. Tem muito medo nisso. O problema é que as pessoas têm medo de espírito. Não existe isso, não precisa ter medo. No item 48, Paulo, ele fala assim, o Kardec, a obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. A possessão pode ser a atuação de um bom espírito que quer falar e, para causar maior impressão em seu ouvinte, toma emprestado o corpo de encarnado, que lhe empresta voluntariamente como se emprestasse a sua veste. Isso se faz sem nenhuma perturbação e mal-estar, e durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação, e, mais frequentemente, ele se coloca ao lado do seu substituto para escutá-lo. Quando o espírito do possessor é mau, as coisas se passam diferente. Ele não toma emprestado o corpo, mas se apodera
Se o e o titular. titular do corpo não possui força moral a lhe resistir. É isso aí que você queria falar, né? Então, mas na verdade, eu queria dizer é porque parece que eu vi em algum lugar, talvez tenha sido mais para trás, né, na revista, Kardec falar sobre a obsessão causada até por um espírito que queira o bem, mas que ele não saiba. Por exemplo, Sim. eu tô aqui nessa minha condição. E eu Você- quero muito que, sei lá, minha esposa faça uma coisa porque eu acho que aquilo para ela é bom. E eu fico ali na cabeça dela, querendo e atazanando a vida dela. E isso pode, de repente, se tornar uma obsessão, porque eu acho que eu tenho que impor a minha vontade a dela. Mas eu não quero necessariamente o mal. Entende? Mas talvez a maneira que você tá articulando isso não seja a maneira acertada, né? É Sim, igual a mãe, que às vezes sim, faz uma coisa pelo filho, e às vezes o filho nem merece, né? Mas ela sim, faz porque ela acha que aquilo é o certo. sim. E aqui, eu, Não Cíntia, sei, Paulo, não sei te responder. tá. Desculpa se eu cortei. Nada. Aqui, ô Cíntia, de novembro, foi bem num dia que você não estava. Esse aqui foi bem interessante, porque nesse caso aqui, eles estão falando de um julgamento onde um Uhum. rapaz bem novo estava sendo julgado porque ele tinha matado uma senhora. E aí, o espírito dessa senhora depois é evocado. E ela fala que ela não guarda nada contra ele, porque ele também foi, assim, ele teve a parte dele, mas ele foi meio que levado a isso. O que que aconteceu? Esse rapaz, durante a vida, guardava contra essa senhora pensamentos de vingança, de alguma coisa assim. Ele não gostava dela. E aí um espírito do passado dessa senhora que guardava ódio lá contra ela, viu isso nesse rapaz, colou nele e ficou ali, tipo, vai lá, mata ela, vai lá, faz. E ele acabou fazendo. Né? Levou a tal ponto isso que ele acabou fazendo. Então pode chegar aquele ponto, inclusive que Kardec fala, né, que a pessoa haja quase que subjugada, é quase um estado de loucura, né? Ela nem Uhum. pensa no que ela está fazendo. Eu acho que é mesmo um estado de loucura, não? Isso, isso é a intenção, lembra da questão da intenção? Uhum. Demonstra um grau de intenção que você tem. Qual é o grau de intenção desse rapaz? É, Não era plenamente consciente, né? sim, é, Logo, não era o pior nível. sim. Eu só não entendi a diferença ali entre a possessão. Hum, Parece que a possessão é mais leve ou eu estou enganada? Não. a Não? Eu possessão é o posso ler estágio. aqui. Uma Leia aí. Posso coisa? ler aqui. Não, Não é possessão mais é pior profundo. que a obsessão. A possessão é o estágio acima. Nossa. Onde você se entrega É, completamente. aqui, ó. Tá. Então tem a obsessão, que é um dos efeitos da ação desses espíritos que ficam em volta da Terra. Aí depois da obsessão, tem a possessão. Na Tá. possessão, em lugar de agir exteriormente, que os espíritos na obsessão agem exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, faz a eleição de domicílio em corpo, sem que, contudo, de, o deixe definitivamente, o que não pode ter lugar senão com a morte. A possessão é, pois, sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente lugar e dignidade de um espírito encarnado, atentando que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. Então, quando você vê alguém que fala assim, aquele cara está possuído, Uhum, isso que é possessão. É aquilo que seria um exemplo de possessão. Quando a uhum, pessoa fala, entendeu? Não sei se ajuda, mas uma visão que me ajudou a compreender melhor isso é aquela história dos campos, né? Que, na verdade, a gente imagina o perispírito como sendo algo com uma forma nossa humana. E nós não somos. A física, nós somos o quê? Como se fossem campos, entendeu? Imagina que você tem em torno de você um campo. Então, quando você se aproxima de outra pessoa, bom, esse campo, tem mais um porém, ele tem o tamanho da sua evolução moral, entendeu? Então, é como se, por exemplo, o campo que Jesus tivesse pudesse abranger todo mundo na Terra. Ele tocaria o campo de todo mundo na Terra, e talvez até fora, para dar um exemplo. Então, você pode ter um campo que pega você aqui,
Então você vai perceber uma distância, sei lá, vamos chutar aí, 20 metros, e você pode ter uma evolução moral que eu consiga perceber a 1 quilômetro, aonde eu posso até saber que eu tô, não é que eu vi, meu campo se conectou com de outra pessoa, com de outro espírito lá, encarnado, e houve um acidente lá e eu percebi isso. Então, quando você pensa em campo, é melhor para você entender como é que a gente se integra, entendeu? Então, aí, quando um campo toca o outro, você pode, obviamente, ter uma percepção maior ou menor de acordo com a sua evolução novamente, entendeu? Isso facilita você pensar assim, vários campos que você vai se cruzando, vai se interagindo, entendeu? E aí você tem intuição, você tem... Então, o que o perispírito de um desencarnado faz é a mesma coisa que o nosso faz. São campos. Isso a física já provou. Existe, entendeu? Então, assim, fica mais fácil você... E quando você imagina uma pessoa fechada, você imagina alguém entrando no teu corpo material. E não existe isso. Ah, sim. Entendeu? Quando você imagina um campo, você vê entrelaçamento. Entendeu? É óbvio que eu posso passar por alguém e não perceber essa pessoa. Ou eu posso ser um médium forte. E não é questão de ser médium, é questão de evolução moral, tá? Que determina o campo. Porque às vezes a pessoa é médium, mas médium inclusive é uma capacidade muito ligada ao corpo material da pessoa, muitas vezes. Sim, Satira. A mediunidade não está ligada ao espírito, ela está ligada ao corpo que você tem. Nossa, gente, agora deu um nó na minha cabeça. Entendeu? Assim, ou seja, eu posso ser médium nessa vida e não ser na próxima. Ah, tá. Entendi. Então ela não está ligada ao meu corpo. Ao espírito. Ao espírito, desculpe. A vida não pertence à pessoa, então, é isso? Inclusive, você tem médiuns de cura que não são nem espíritas, que nunca estudaram isso. Tá. Por quê? Porque a cura dele, o poder magnético dele, vem do corpo dele, que ele vive naquela vida, nessa encarnação. Quando o corpo dele morrer, não quer dizer que na próxima provavelmente ele não vai ter a mesma capacidade de cura. Sim. Entendeu? Então não pertence à pessoa, é isso? E pelo amor de Deus, mediunidade não denota evolução moral. Não denota. Não. É como uma capacidade. É como se eu dissesse, como você vê longe, né, se você é uma pessoa evoluída. Verdade. É um atributo físico. Cuidado, porque a gente confunde muito. Os médiuns são seres. Cuidado, não tem nada disso. Verdade. Diga aí, Ariane. Tem a gente estudou no passado a revista de 58. Lá tem um médium, que chamava-se Sr. Home, que eu gosto de chamar ele de Dr. Home. Mas ele é Sr. Home, o nome dele. E ele, aí, eles estavam na sessão lá na sociedade e perguntaram do Sr. Home lá. Aí eles falaram, por que o Sr. Home faz tantas coisas assim, levantamento? Que o Sr. Home era um espetáculo. Ele entrava assim, às vezes levantava, aparecia a mão, você precisa ver. É super legal. Aí, os relatos são muito legais. Aí, eles perguntam pro espírito, por que o Sr. Home faz tudo isso? Acho que foi São Luís que respondeu. Aí respondeu e falou assim, a organização do corpo dele que é assim. Por isso que ele consegue fazer por isso que ele tem essa facilidade, não ele consegue, por isso que ele tem a facilidade com os espíritos, porque é a organização do corpo dele, exatamente o que o Satiro está falando. Poxa. E ele tem. Você lembra disso, Paulo? Foi logo no comecinho. Estou tentando achar aqui, mas não... Uma coisa que eu tive com a filha do Peixotinho, né? Aquele cara que cedia energia para materialização, tem um grau, vamos dizer assim, uma memoridade inconsciente muito forte.
E aí eu lembro que alguém perguntou para ele lá, né? Tinha um monte de gente lá, era um sítio, a gente passou o dia inteiro lá com ele, perto de Floripa, e alguém perguntou para ele o seguinte: além das materializações, o que foi que o seu pai produziu pelo bem do espiritismo, entendeu? Qual foi a resposta dela? Da filha dele? Nada. A única coisa que ele fez na vida foi permitir as materializações, mais nada. Foi ceder ectoplasma. Por quê? Isso é algo do corpo, da constituição celular dele. Isso não quer dizer que ele era um médium evoluído, Sim, sim. Não, nada disso. Sim. Tanto que nas fotos ele não aparece, né? É. Tem uma foto, ele aparece. Quando o espírito aparece, ele não aparece. Por quê? Porque ele está deitado na cama, cedendo o ectoplasma. Ele se apaga e fica, quando ele acorda, os Sim. espíritos se materializam. Pode procurar na internet. Até Chico tem foto com o espírito lá, tudo. E aqui, só para citar, né? Esse aqui é um dos casos que, se você ler na Revista Espírita, eu acho que a gente leu faz um pouco tempo aí, em que Kardec fala lá que ele não achava certo falar em possessão, mas sim em subjugação, né? Subjugação. Aí depois, aqui na Gênese, ele vai falar em possessão mesmo, né? Porque ele entende que realmente era... Gênese é a definitiva, né? É, definitiva. Mas a possessão é o nível mais elevado, onde você se entrega literalmente, de corpo e alma, entendeu? Sim. Você se entrega de alma. Olha, o que você falar, eu faço. Sim. E se você falar para não fazer nada, eu não faço nada. Vocês já viram um caso assim? Ah, rapaz, quando a minha mulher vem para cima de mim, eu normalmente fico assim. Não, ela né? manda em mim, entendeu? Ela manda em mim no nível inimaginável. Já passei por possessão algumas Não, vezes. tô perguntando porque... Já... Fala aí, Irene, depois eu falo. Não, esse aqui o artigo é de julho de 58, na teoria das manifestações físicas, ele fala exatamente isso que eu falei, ó. Entre as pessoas presentes, há alguém que possa ter a mesma faculdade do Sr. Home? Tem-na incerto. Não foi um de vós... aqui ele fala assim, de onde vem o poder especial do Sr. Home, de sua organização? Que ela tem em particular? Aí ele fala assim, perguntamos se se trata de uma organização física ou moral. Aí ele fala assim, eu disse organização. Aí ele fala assim, entre as pessoas presentes, alguém que possa ter a mesma faculdade do Sr. Home? Aí não foi um de vós que fez mover a mesa, então vocês têm certo igual. Quando uma pessoa faz mover um objeto, é sempre pelo concurso de um espírito estranho ou de uma ação somente do médium? Algumas vezes o espírito do médium pode agir sozinho, mas na maioria das vezes é com auxílio de espírito evocado. Bom, aí ele fala mais outras coisas aqui. Desculpe. Esse é um ponto importante, sim. Você tentar compreender, isso tira o véu sobre um monte de papo furado que o movimento espírita fala, entendeu? Cuidado, tenha medo, espíritos maus que vêm aqui só para lhe fazer mal. E, na verdade, é você que chamou ele. Foi você que chamou ele. Em todas as situações, você primeiro chamou e depois você se entregou para ele no nível de A, B ou C, vamos dizer assim. Entendeu? Então, assim, você cuida das suas ideias, cuida do seu entendimento, cuida de fazer o bem, e não tem o menor risco. E se alguém está perto de você, é só você mudar. Sim. Entendeu? Senão, o que você vai ouvir essas pessoas falando? Isso eu já ouvi. Uma colega que estudou comigo vários anos, depois sumiu, depois ela voltou. Ela se dizia obsidiada por um negro que ela via na cama dela, sentada toda noite, e acompanhava ela até de dia. Né? E ela falava assim, eu não tenho culpa, eu não faço nada, é ele que faz. A visão da pessoa era essa, entendeu? Por mais que a gente dissesse no centro para ela que ela estava se sintonizando com ele, ou seja, ela era que bobear, era ela que atraía, que segurava ele, entendeu? Às vezes é o contrário.
É, Às vezes o encarnado segura o desencarnado, é verdade. entendeu? Aí quem está obsidiando quem? Quem está obsidiando é o encarnado que está obsidiando o desencarnado, entendeu? Está perturbando ele, está fazendo com que ele mantenha ideias e coisas do gênero. É verdade. Então, assim, desenvolve esse pensamento e tenta perceber como é que as coisas são. Porque isso muda a nossa visão bastante sobre o mundo espiritual. Legal? Vamos então. Tá ótimo. Vamos então entrar aqui nesse 1860. Acho que dá tempo. Dá tempo, tem meia hora aí, mais de meia hora. Espiritismo em 1860. Gostei de entrar na nova década. A Revista Espírita inicia o 3º ano e temos o prazer de dizer que o faz sob os mais favoráveis auspícios. Aproveitamos prazerosamente a ocasião para testemunhar aos leitores toda a nossa gratidão pelas provas de simpatia que diariamente recebemos. Só isto seria um encorajamento para nós se não encontrássemos na natureza mesma e no objetivo de nossos trabalhos uma larga compensação moral à fadiga consequente. A multiplicidade desses trabalhos, aos quais nos consagramos inteiramente, é tal que nos é materialmente impossível responder a todas as cartas de felicitações que nos chegam. Força é dirigirmos-nos coletivamente aos seus autores, rogando-lhes que aceitem os nossos agradecimentos. Essas cartas e as numerosas pessoas que nos honram vindo conversar conosco sobre esses graves problemas, nos convencem mais e mais do progresso do Espiritismo verdadeiro, assim entendido, o Espiritismo compreendido em todas as suas consequências morais. Sem ilusões quanto ao alcance do nosso trabalho, o pensamento de haver contribuindo, lançando alguns grãos na balança, é para nós suave satisfação, porque esses poucos grãos terão servido para despertar a reflexão. A prosperidade crescente da revista é um indício da benevolência com que é acolhida. Só nos resta continuar nossa obra na mesma linha, pois recebe a consagração do tempo, sem nos afastarmos da moderação, da prudência e das conveniências que sempre nos orientaram. Deixando aos contraditores o triste privilégio das injúrias e do personalismo, não os seguiremos no terreno de uma controvérsia sem objetivo. Dizemos sem objetivo porque ela não os levaria à convicção, e é uma perda de tempo discutir com gente que desconhece o ABC daquilo de que fala. Só temos uma coisa a lhes dizer: estudo é primeiro e veremos depois. Temos mais o que fazer do que falar com quem não quer ouvir. Aliás, que importa em definitiva a opinião contrária deste ou daquele? Terá essa opinião tão grande importância que possa deter a marcha natural das coisas? As maiores descobertas encontraram os mais rudes adversários, o que não as prejudicou. Deixamos, pois, a incredulidade zumbir em redor de nós e nada nos desviará da rota que nos é traçada pela própria gravidade do assunto que nos ocupa. Dissemos que as ideias espíritas progridem. Com efeito, desde algum tempo ganharam um imenso terreno. Dir-se-ia que estão no ar. Certamente não será ao zabumbar da grande e da pequena imprensa que isso se deve. Se progridem apesar de tudo e contra tudo, e não obstante a má vontade encontrada em certas regiões, é que possuem suficiente vitalidade para se bastarem a si mesmas. Aquele que quer se dar ao trabalho de aprofundar a questão do espiritismo, nele encontrará uma satisfação moral tão grande, a solução de tantos problemas que inutilmente havia pedido às teorias vulgares, o desdobramento do futuro à sua frente de maneira tão clara, precisa e lógica, que verificará realmente ser impossível as coisas não se passarem assim. Sendo de admirar não se tenha compreendido isto antes, pois um sentimento íntimo lhe dizia que assim deveria ser. Desenvolvida, a ciência espírita nada mais faz que formular, tirar da escuridão ideias já existentes em seu foro íntimo. Daí por diante, o futuro lhe revela um objetivo claro, preciso, perfeitamente definido. Já não anda a esmo, pois vê o seu caminho. Não é mais esse futuro de felicidade ou desgraça que a sua razão não podia compreender e que por isso mesmo repelia. É um futuro racional, consequências das próprias leis da natureza, capazes de suportar o mais severo exame.
Por isso sente-se feliz como que aliviado de um peso imenso da incerteza, porque a incerteza é um tormento. Malgrado seu, o homem sonda as profundezas do futuro e não pode deixar de vê-lo eterno. Compara-o à brevidade e à fragilidade da existência terrena. Se o futuro não lhe fornece nenhuma certeza, atordoa-se, verga-se ao presente e, para torná-lo mais suportável, nada recusa. É em vão que a consciência lhe fala do bem e do mal. Ele diz a si mesmo: o bem é aquilo que me faz feliz. Olha só. Que motivo teria então para ver o bem alhures? Por que suportar privações? Ele quer ser feliz e, para ser feliz, quer gozar, gozar do que os outros possuem. Ele quer ouro, muito ouro. A isso se apega como a sua vida, porque o ouro é o veículo de todos os prazeres materiais. Que lhe importa o bem-estar do seu semelhante? O seu antes de tudo. Quer satisfazer-se no presente, pois não sabe se poderá fazê-lo mais tarde, no futuro em que não acredita. Assim, torna-se ávido, invejoso, egoísta e com todos esses prazeres não é feliz porque o presente lhe parece muito curto. Gente, que incrível isso aqui. Porque você lembra, Ariane, que nas conversas lá com o Paulo, eu comecei a falar, eu nunca tinha lido isso aqui, mas olha como estudar o Espiritismo, né, de verdade, leva a essa conclusão. Que incrível. É incrível como ele consegue pôr as palavras em um parágrafo, tudo aquilo que a gente às vezes, o nosso pensamento, né? Aquilo que a gente está Verdade. pensando. Com a certeza. Ele desenvolve muito bem, né? Sim, sim, ele era mestre nisso, né? E simples, né? Sem aqueles montes de Exato. palavreado difícil, aquelas falsa modéstia, sei lá. E é engraçado porque ele fala isso assim, ó, porque isso sente-se feliz, e como que ele é aliviado de um peso imenso, o da incerteza, Uhum, porque a incerteza é um tormento. E é é, verdade, né? Quando a gente não sabe, ela vira um tormento. é. Com a certeza do futuro, tudo para ele muda de aspecto. O presente é apenas efêmero, ele o vê escoar-se sem tristeza. É menos dado aos gozos terrenos, porque estes não lhe trazem senão uma sensação passageira, fugidia, que deixa o coração vazio. Aspira a uma felicidade mais duradoura e, consequentemente, mais real. Desculpe. Onde poderá encontrá-la, senão no futuro? Mostrando-lhe, provando-lhe seu futuro, o Espiritismo o liberta do suplício da incerteza e assim o torna feliz. Ora, aquilo que traz felicidade sempre encontra partidários. Os adversários do Espiritismo atribuem sua propagação rápida a uma febre supersticiosa que se apodera da humanidade, ao amor do maravilhoso. Mas antes de mais nada, precisariam ser lógicos. Aceitaremos o seu raciocínio, se tal se pode chamar raciocínio, quando tiverem explicado claramente por que a febre atinge precisamente as classes esclarecidas da sociedade, mais do que as ignorantes. Quanto a nós, dizemos que é porque o Espiritismo apela ao raciocínio e não à crença cega que as classes esclarecidas o examinam, refletem e o compreendem. Ora, as ideias supersticiosas não podem suportar exame. Aliás, todos vós que combatem o Espiritismo, o que compreende? Estudastes perscrutando, palavrinha, seus detalhes, pesados maduramente em todas as suas consequências? Não, 1000 vezes não. Fala do que não conhecem. Todas as vossas críticas, e não falo das tolas, vulgares e grosseiras diatribes, despidas de qualquer raciocínio que não tem qualquer valor. Falo das que têm, pelo menos, aparência de seriedade. Todas as vossas críticas, ia dizendo, revelam a mais completa ignorância do assunto. Para criticar é necessário poder opor raciocínio a raciocínio, prova a prova. É isto possível sem conhecimento profundo do assunto de que se trata? Que pensaria de quem pretendesse criticar um quadro sem possuir, pelo menos em teoria, as regras do desenho e da pintura? Discutir o mérito de uma obra sem saber música? Sabe a consequência de uma crítica ignorante? É ser ridícula e denotar falta de senso. Quanto mais elevada é a posição do crítico, quanto mais ele se expõe em evidência,
tanto mais seu interesse o obriga a ser circunspecto para não vir a receber desmentidos, sempre fáceis de dar, a quem quer que fale daquilo que não conhece. Eis porque os ataques contra o espiritismo têm tão pouco alcance e favorecem o seu desenvolvimento em vez de detê-lo. Esses ataques são propaganda, provocam o exame, e o exame só nos pode ser favorável porque nos dirigimos à razão. Não há um artigo publicado contra esta doutrina que não nos tenha valido um aumento de assinaturas e de vendas de obras. O do Sr. Oscar Cometin, vide o Siècle de 27 de outubro último, e nossa resposta na revista de dezembro de 1859, produziu a venda em poucos dias na casa de Ledoyen de mais de 50 exemplares da famosa sonata de Mozart, que custa 2 francos, preço líquido, segundo a importante e espirituosa observação do Sr. Cometin. Os artigos do Universo, em 13 de abril e 28 de maio de 1859, vide nossa resposta na revista de maio e julho de 59, fizeram esgotar-se o resto da primeira edição do Livro dos Espíritos, bem como de outros. Diga aí, Ariane. Viu como as pessoas gostam de uma controvérsia, né? Quando ele ficou falando sobre contra o universo, lembra que ele Sim. ficou explicando do espiritismo, tudo? Aí vendeu pra caramba o Livro dos Espíritos, né? Até hoje é assim, né? Todo mundo verdade. gosta de uma controvérsia. Verdade. É uma pena que hoje as controvérsias contra o espiritismo muitas vezes têm as críticas contra o movimento espírita, né, o que ele diz, a gente não consegue nem rebater, porque eles estão certos muitas vezes, né? Eles não aceitam. Não, eu digo assim, as críticas contra o que o movimento espírita diz, entende? Muitas vezes. Sim. Porque estão falando de ufologia, porque estão falando de criança índigo, porque estão falando disso, daquilo, a gente não tem o que dizer. Agora, nessa época, Kardec, assim, vamos dizer, retrucava, né, a altura com os fatos, com a ciência e pronto. Né? É verdade. Repetimos que a principal fonte de progresso dos espíritas está na satisfação... Peraí, é aqui? Mas voltemos às coisas menos materiais. Enquanto não opuserem ao espiritismo senão argumentos dessa ordem, ele nada terá a temer. Repetimos que a principal fonte do progresso das ideias espíritas está na satisfação que proporcionam aos que as aprofundam e que nelas veem algo mais do que fútil passatempo. Ora, como antes de tudo, todos querem a felicidade, não é de admirar se liguem a uma ideia que os torna felizes. Dissemos algures que, em se tratando de espiritismo, o período da curiosidade passou, substituído pelo da razão e da filosofia. A curiosidade tem certo tempo. Decorrido esse tempo, troca seu objetivo por um outro. Já o mesmo não se dá com quem se dirige ao pensamento sério e à razão. O espiritismo progrediu principalmente a partir de quando foi melhor compreendido em sua essência íntima, e desde que se viu ao seu alcance, pois toca na corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Essa a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Vós todos que o atacam querem um meio seguro de combatê-lo com sucesso? Eu vô-lo indico. Um comentário, né? Além disso tudo, ele ainda tinha naquela época o espiritualismo racional definindo o que era felicidade e o que era prazeres, né? Para ajudar em tudo isso, né? Substitua-o por algo melhor. Encontra uma solução mais lógica para todas as questões que ele resolve. Dê ao homem outra certeza que o torne mais feliz, mas compreende bem o alcance do vocábulo certeza, porque o homem só aceita como certo aquilo que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isto não o é, pois dizer é muito fácil. Prove, não pela negação, mas pelos fatos, que isto não é, jamais foi e não pode ser. Prove, enfim, que as consequências do espiritismo não tornam o homem melhor pela prática da mais pura moral evangélica, moral muito elogiada, mas tão pouco praticada. Quando tiver feito isso, serei o primeiro a inclinar-me à vossa frente. Até lá, permita que encare as vossas doutrinas, que são a negação de todo o futuro,
como a fonte do egoísmo, verme que rói a sociedade e, consequentemente, como um verdadeiro flagelo. Sim, o Espiritismo é forte, mais forte do que vós, porque se apoia nas bases mesmas da religião, Deus, a alma e as penas e recompensas futuras, baseadas no bem e no mal que se faz. Vocês se apoiam na incredulidade. Ele convida o homem à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhes oferecem o nada como perspectiva e o egoísmo como consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos e vós nada provais. Como quereis que se vacile entre as duas doutrinas? Em resumo, constatamos. Outro comentário. Eu acho que Kardec nunca cita aqui, mas nessa época o Comte já devia estar sendo bem falado por ali, né? Porque pelo que eu vi lá, ele já estava numa briguinha ali com o Victor Cousin, já estava querendo ganhar espaço, né? Então talvez já fosse um cara influente ali que, assim, influente não, ele não ganhou muito espaço, mas já era assim conhecido, né? Em resumo, constatamos, e cada um vê e sente como nós, que o Espiritismo. O Conte já tinha morrido. Conte? Ele morreu em 57. Conte? Ele morreu em 57. Vai ver errado lá? O Conte morreu em É. setembro de 57. E o Victor Cousin morreu uns 10 anos depois, 5, sei lá. É verdade. Então, na verdade, nessa altura aqui, a produção dele já devia estar abalando ali. Talvez Kardec fale muito dele aqui, né? Já tinha adeptos, né? Sim. Ele já tinha posto a sementinha dele. O Cousin morreu em 67, aí 10 anos depois. Legal. Bom. Em resumo, constatamos, e cada um vê e sente como nós, que o Espiritismo deu um passo imenso no ano que findou, e que esse passo é a garantia do que haverá de dar no ano que começa. Não só o número de seus partidários aumentou consideravelmente, mas uma notável mudança operou-se na opinião geral, mesmo entre os indiferentes. Disse que no fundo de tudo isso bem poderia haver algo, que não deve haver pressa em julgá-lo. Os que por isso dão de ombros começam a temer o ridículo sobre si mesmos ao ligarem o próprio nome a um julgamento precipitado que poderá ser desmentido. Assim preferem calar-se e esperar. Sem dúvida, durante muito tempo haverá pessoas que, nada tendo a perder com a opinião da posteridade, procurarão denegri-lo, umas por leveza de caráter ou por estado de ânimo, outras por cálculo. Mas a gente se familiariza com a ideia de ir a Charenton, pois iríamos em tão boa companhia. E esta piada de mau gosto, como tantas outras, torna-se um lugar comum que não abala, pois no fundo desses ataques vemos uma absoluta falta de raciocínio. A arma do ridículo, essa arma que dizem tão terrível, gasta-se evidentemente e cai das mãos que a manejavam. Teria perdido seu poder? Não, desde que não vibre golpes em falso. O ridículo só mata a massa. O ridículo só mata o que é ridículo em si, tendo de sério apenas a aparência, porque fustiga o hipócrita e lhe arranca a máscara. Aquilo que é realmente sério só receberá golpes ligeiros e sairá sempre triunfante da luta. Veja se uma só das grandes ideias que foram atacadas na origem, pela turba ignorante e invejosa, caiu para não mais se erguer. Ora, o Espiritismo é uma das maiores ideias, porque toca na questão mais vital, a da felicidade do homem, e não se brinca impunemente com semelhante problema. Ele é forte porque tem suas raízes nas leis da natureza e responde aos inimigos fazendo desde o início a volta ao mundo. Alguns anos mais e seus detratores, impotentes para combatê-lo pelo raciocínio, se encontrarão de tal modo divorciados da opinião, de tal modo isolados, que serão forçados a calar-se ou a abrir os olhos à luz. Muito bonito. Muito. Já nos anos 60, né, ele já estava ali com uma obra bem bonita, reconhecida, né? Sim. Nossa, a gente vai acompanhando aqui
Parece aquele filme super bonito, né? Que a gente vai acompanhando a história, ela vai se desenvolvendo, de repente tudo desaba no fim. Porque assim, não que tenha desabado, mas é triste ver, né? Como uma doutrina que vinha com tanta força, do jeito que ela estava se desenvolvendo, essa virada, né? Que teve depois, esses 150 anos, né? Esquecida quase. É triste ver isso. Você imagina o pessoal que estava com Kardec, com a esposa dele, né? É verdade, Imagino que os caras sentiram, né? é verdade. Eles faziam parte disso. Uhum, Mas é. Bom, acho que agora o próximo para a próxima semana, que esse aqui vai ser grande também, hein? Magnetismo. opa, legal. Magnetismo perante a academia, deve ser interessante. Faz um tempo atrás você leu esse artigo que você acabou de ler um pedaço pra gente, né? Eu O, lembro. o anterior? Gostou muito. É esse agora. Não, Não foi esse, não não? foi Você esse veio um não. tempo atrás e falou, pô, lá no começo Não, no não começo foi. da próxima revista. Ah, não, achei que tinha sido. Não, foi outro. Acho que aquele é de 68. Eu não Que lembro ele qual. leu acima, né? Era bem mais para frente, Tatira. Não era de 60, não. Que ele falou que ele gostou muito, aí antecipou e trouxe É, um sim, pedaço, faz, trouxe um pedaço. Eu não lembro sim, qual é. sim. É, eu também não lembro qual, mas eu Então, o lembro que ele próximo falou. é magnetismo. É só se vocês quiserem fazer um curtinho aqui, a correspondência. Então faz a correspondência. Aqui, ó, as pedras de Java. Quer fazer esse rapidinho, Paulo? É bem curtinho. É, Aqui? Senhor diretor, li na revista Espírita. Fala aí. Eu As quero. pedras de Java, ó, é anterior a esse aí. Ah, tá. É curtinho. É curtinho. E a resposta Eu do lembro. senhor o Jobar. Tá. Lembra do Jobar? Ah, sim, Jobá. Senhor diretor, li na revista Espírita o relato de Ida Pfeiffer sobre as pedras caídas em Java, na presença de um oficial superior holandês, com o qual estive muito ligado em 1817, pois foi ele que me emprestou suas pistolas e serviu de testemunha em meu primeiro duelo. Chamava-se Michels de Maastricht e tornou-se general em Java. A carta que relatava o fato acrescentava que essa queda de pedras na habitação isolada do distrito de Cheribon não durou menos de 12 dias, sem que as sentinelas postas pelo general tivessem algo descoberto, assim como ele também nada descobriu durante o tempo em que lá ficou. Essas pedras, formadas de uma espécie de pedra-pomes, pareciam criadas no ar, a alguns pés do forro. O general mandou encher vários cestos. Os habitantes vinham procurá-las para fazer amuletos e até remédios. Uhum. O fato é muito conhecido em Java, pois se renova com frequência, principalmente às cusparadas de Siri. Vários meninos foram perseguidos a pedradas em campo raso, mas não foram atingidos. Diria-se tratar de espíritos fascistas que se divertem em meter medo a gente. Evoque o espírito do general Michels e talvez vos explique o fato. Dr. Vanden Kerkhove, que morou muito tempo em Java, me declarou, como lhes afirmo, que sua revista é cada dia mais interessante, mais moralizadora e mais procurada em Bruxelas. Agora eu fiquei curioso. Agora isso aqui, né? Jobar. O conhecido caráter da senhora Ada Pfeiffer e o cunho de veracidade que marca todos os seus relatos não nos deixam a menor dúvida quanto à realidade do fenômeno e apreço, mas compreende-se toda a importância que lhe vem acrescentar a carta do Sr. Jobard pela informação da principal testemunha ocular encarregada de verificar o fato e que nenhum interesse tinha em fazê-lo acreditado se o tivesse considerado falso. Para começar, a natureza esponjosa dessas chuvas de pedras poderia induzir a atribuir-lhe a origem vulcânica ou aerolítica, o que levaria os céticos a dizer que a superstição havia tomado o lugar de um fenômeno natural. Se tivéssemos apenas o testemunho dos javaneses, a suposição teria fundamento e as pedras caindo em campo raso, sem sombra de dúvida, viriam em apoio a essa opinião. Mas o general Michels e o Dr. Vanden Kerkhove não eram malaios e sua informação certamente tem valor. A esta consideração, por si só muito forte, é preciso acrescentar que não caíam somente ao ar livre, mas numa sala onde parece que se formavam a algumas distâncias do forro. É o general que o afirma.
Ora, não acreditamos que jamais se tenham visto os aerólitos se formarem na atmosfera de uma sala. Admitindo a causa meteorológica ou vulcânica, o mesmo não se poderia dizer das cusparadas de Síria que os vulcões jamais vomitaram, pelo menos de que tenhamos tomado conhecimento. Afastada essa hipótese pela própria natureza dos fatos, resta saber como tais substâncias puderam ser formadas. A explicação está em nosso artigo de agosto de 1859 sobre o mobiliário de além-túmulo.